Bruno Box, o criador, o fundador do canal Pipocando, fez um desabafo nas redes sociais dele. E ele contou como é que ele perdeu uma das empresas dele. E o que chocou a internet foi como é que ele foi retirado de uma das empresas dele. Ele conta que basicamente ele começou a chamar os amigos dele para trabalhar com ele. E ele, para pagar esses amigos, além do salário, ele quis ajudar esses amigos dando uma porcentagem da empresa, 5%, 10%. O que ele não percebeu é que de tantos amigos recebendo porcentagens, somadas, terminaram dando mais de 50%, tirando ele da posição de sócio ali majoritário na porcentagem de ações da empresa. E no final eles se reuniram e tiraram ele, já que ele não era mais a maioria, não tinha mais a maioria dessas porcentagens. Isso é uma coisa que pode acontecer em empresa. E ele conta que foi através da amizade, trazendo amigos, que ele foi retirado de uma das empresas dele. A internet ficou assim, calma aí, como assim? E o vídeo dele viralizou, já que ele já é famoso, e aí agora ele expõe uma situação que pode acontecer com empresários, a questão da amizade, amizades dentro de uma empresa. Como é que ele não percebeu que tinha algo acontecendo até eles se reunirem e decidirem tirar ele ali do quadro de sócios? O que aconteceu? É um golpe? Ou aconteceu alguma briga interna? Vamos ver o que ele vai contar. Então bora lá? Olá, meninos e meninas! Estamos aqui, gente, para esse babado triste. Quis trazer esse vídeo aqui para vocês porque eu tenho uma loja e eu já tive funcionários contratados. Então, eu aprendi muita coisa contratando pessoas e já contratei amigos. Então, o que ele vai contar aqui, eu digo para vocês assim, não passei por tudo. Afinal, a empresa dele era muito maior. Mas eu consigo ter uma ideia, porque eu passei por algumas coisas que também foram muito ruins. Exatamente por contratar amigos ou, na verdade, a experiência de contratação e ter empresa. Então, bora lá. Não esqueça de se inscrever, apertar o sininho, dar uma força aqui no canal. Estamos aqui todos os dias, gente, de segunda a sexta-feira. Não esqueçam também de me seguir nas redes sociais, Instagram e TikTok. Lá eu posto pra vocês todos os dias os resumos aqui do canal e também converso com vocês nos stories. Ultimamente eu não tô conversando nada, eu tô só postando, assim, partes da minha vida, sabe? Mas vai lá que eu posto o quê? Resumo aqui do canal. Sem enrolação, vamos pro quadradinho. Começando aqui com o primeiro pronunciamento dele. Eu nunca falei isso na internet, pessoal, porque eu sempre achei isso extremamente constrangedor. Assim, uma cagada que eu fiz na minha vida, mas que eu queria compartilhar com vocês, porque muita gente faz isso, passa por isso e fica com vergonha de falar, ninguém sabe, né? Então assim, eu tenho várias empresas, não vou aqui falar qual, não vou falar quem, mas eu tinha uma empresa muito importante, a empresa da minha vida, né? E eu fui, cara, durante a minha vida crescendo, eu fui chamando meus amigos para ser sócio, assim, sócio, parceiro. A primeira coisa que eu fiz foi assim, vamos dar 5% da minha empresa pra pessoa, porque aí eu não vou ter problema de imposto, a pessoa vai ser sócia. Muita gente faz isso, tá? Muita gente, não. Vou pegar minha empresa e vou dar um pedacinho da empresa pra pessoa. Aí começou um papo assim de, não, puta, vamos dividir a empresa? Eu comecei a conversar com o meu primeiro sócio, né? Porque a galera trabalha tanto, dá o sangue, cara. A gente várias vezes tá cuidando de outro projeto, e isso muita gente faz de brother mesmo, né? Você vê seus brother trampando pra caramba. Você fala, mano, o legal é ser todo mundo sócio. Tipo, muita gente falava pra mim, não, Bock, o legal é chegar lá com a galera. Chegar sozinho não tem graça. Um monte de papo que é totalmente nada a ver com empresa. Só que quando você é inocente, eu sou uma pessoa bem inocente, galera, nesse sentido, assim, uma pessoa que não vê maldade nas coisas. Então eu pensei, por que não dar um pouco mais da empresa pros sócios? Os caras trabalham tanto. Vamos fazer assim? Vamos dar 10%, então? E aí os sócios começaram, não, mas 10%, nossa, mas o que a gente tem direito? Como é que vai ser isso? Meu filho vai ter direito, não sei o que. Eu, meu Deus, eu só tô fazendo isso pra a gente trabalhar junto, tudo. Até que em algum momento, numa reunião, a gente falou, por que a gente não... Uma coisa bem, cara, maluco, assim, por que a gente não divide a empresa igualitária? Todo mundo vai, né, ter mais ou menos a mesma quantidade, trabalhar igual, ganhar igual, todo mundo amigo de infância, batalhando, ou seja, eu comecei sozinho, eu fui chamando esses amigos, né, amigos que nunca tinham trabalhado em lugar nenhum. A gente, quando voltou do cartório, eu lembro exatamente esse dia, galera. Um dos sócios recentes, que estava lá comigo há alguns anos, né, que agora tinha 30%, 25% da empresa, tinha ganhado, virou pra mim e falou, nossa, agora a gente faz maioria. Eu falei, maioria do quê, né? Porque eu era bobo, eu não pensei que quando dividisse a empresa eu podia ter colocado e deveria ter chamado um advogado societário, colocado o dever das pessoas. E eu tentava falar, gente, vocês não estão ganhando isso aqui, vocês trabalharam, vamos colocar isso num papel. Eles, não, a gente trabalhou, a gente tá ganhando. Ou seja, as pessoas sem noção, né? Eu também do que era uma sociedade.
Aí eu resolvi, né, a gente dividiu, eu achei que ia ser, puta, a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E aí esses sócios viram pra mim e falam, a gente não quer mais trabalhar com você. Com essas palavras, assim, a gente não quer mais trabalhar com você. E eu fiquei tão chocado, ó, eu tô tremendo, eu fiquei tão chocado, mas tão chocado, que eu só conseguia mandar eles pra aquele lugar. Eu falei, vocês estão maluco, galera? Vocês estão maluco? Eu chorava, eu não conseguia mais trocar ideia, só xingar. E aí isso era final da pandemia, minha mãe tinha falecido, eu tomando remédio pesado, ou seja, eu tava assim, ferrado da cabeça, tá? Mesmo assim, eu tava tentando fazer realmente o melhor pra todo mundo. Aí eu falei, eu tava desestabilizado com essa história, né? De que, como assim, eles não queriam mais trabalhar comigo agora que eu tinha dividido a empresa? Eles estavam bravos comigo, sendo que eu dividi a minha empresa, eu dei a empresa pras pessoas. Até o momento que eu falei, gente, então tá bom, faz assim, compra a minha parte, me tira desse negócio. E aí rapidinho eles arrumaram um consultor deles, né, e que falou, a empresa vale isso e não sei o que lá, você vai ganhar tanto e eles vão comprar a sua parte. Eu falei, beleza, né, tá certo, vamos fazer isso então. E aí na última hora, antes de comprar minha parte, assim, já tinha feito contrato, tudo, eu não tava com o advogado, meu advogado tava com eles, eu tava sem advogado, olha que loucura. Hoje eu vejo isso, mas na época eu era tonto, confiei. E aí nessa, eles, no último momento, nos 45 do segundo momento, eles falaram, seu cliente saiu, a gente perdeu o nosso principal cliente, que era o seu cliente, o meu cliente. E eu falei, você tá brincando, vocês perdeu o cliente, que loucura. E agora? Vocês não tem como me pagar, como que a gente vai fazer? E aí o consultor falou, né, eu só tava falando pelo consultor, o consultor falou, olha, então você vai receber 1/3 do caixa. Só, porque a empresa não existe mais empresa, o seu cliente era o principal cliente. Eu falei, tá bom, me dá 1/3 do caixa e a empresa acabou. Bom, passaram-se algum tempo e eles nunca perderam esse cliente, na verdade. E eu perdi a minha empresa, a empresa que eu construí. Não vou falar qual empresa, não vou falar quem são as pessoas, isso não importa. É uma história que eu tô contando porque eu já ouvi muita gente que caiu nessa, em começar a dividir a empresa, pegar gente maldosa, com olho grande, e de repente a pessoa toma a empresa do fundador. O fundador sai, faz um péssimo negócio, isso é algo comum. E só pra vocês entenderem como isso é pesado, pessoal, eu só fui começar a entender o que aconteceu na terapia. Então eu comecei a fazer terapia, minha terapeuta já foi RH de empresa por muito tempo, e ela ouvindo minhas histórias falou, Bock, isso aí tá errado, tem coisa errada nisso aí, como assim, cara? Desculpa te falar, mas não é possível, isso não tá certo. E, imagina, minha terapeuta falando isso, né? E aí eu falei, caramba, será, mano, eu não tenho psicológico pra olhar pra isso, né? E aí eu conversando com amigos que trabalharam comigo aqui em casa, pô, Bock, o que aconteceu? Me conta. E eu contando a história, a pessoa chorava. Teve mais de uma pessoa, amigo meu, que veio aqui e a gente chorou junto, tá? Pra vocês terem uma ideia que desgraça pra mim que foi essa história, tá? E a minha advogada, que foi a advogada que era da minha esposa, que eu trouxe pra empresa, ela representou eles. Então, assim, uma coisa eu acho que é completamente antiética, fora do comum, sabe? Aí o último capítulo dessa história, eu fui um advogado falar de uma outra coisa, de um outro assunto. E contei pra ele minha história. Ele, não, como assim, Bock? Que história é essa? Conta essa história direito. Aí eu contei a história direito, melhor pra ele. Ele falou, não. Isso aí tá errado, cara. Você tá maluco? Isso não se faz, isso não existe. Isso, você tomou uma rasteira, né? E eu, não, calma. Sabe como é advogado, né? Deixa eu olhar pra isso. Aí fui conversar lá com um contador, que é uma contadora muito antiga, amiga minha. Ela olhou e falou, mano, isso tá errado, velho. Aí todo mundo, Bock, isso tá errado. Cara, aí caiu a ficha. O que eu fiz, o que tinha acontecido. Porque pra mim o mais difícil de tudo foi aceitar que isso aconteceu com os meus melhores amigos. Com pessoas que eram minhas amigas desde a infância. Assim, uma das pessoas foi a pessoa que eu mais ajudei na minha vida. Assistir esse vídeo foi uma tortura. Eu nunca vi isso na minha vida. Ele falou, super comum dividirem a empresa. Não dessa forma. Não dessa forma, meu amigo. Dando pedaços da sua empresa que você lutou, que você batalhou, que você se arriscou. Dando de graça pra amiguinho que... Detalhe que ele acrescentou no vídeo. Nunca trabalhou. Amiguinho que nunca mexeu a bunda para trabalhar vai ganhar de mão beijada uma parcela da minha empresa que eu batalhei para levantar com altíssimos riscos. Para avisar para vocês que montar uma empresa é uma forma de renda. Uma das mais arriscadas que tem.
a chance de falir é gigantesca. Não é fácil montar, muito menos fácil erguer, manter o negócio lucrando. É muito difícil, gente, é muito difícil mesmo. Quem encontra esse mecanismo, entende a chave, como é que funciona uma empresa, levantar e manter, cresce tanto que se torna um conglomerado de empresas. Sabe essa galera aí que compra várias empresas e começa a reerguer várias empresas? Agora, quando você é uma pessoa tentando montar seu negócio e conseguir erguer, é tudo muito difícil. Tudo muito difícil. Ah, mas são meus amigos, nunca trabalharam. Eu quero que eles cresçam cada vez mais, porque foi assim que eu fui educado. Cresça, cresça sim. Vamos dividir uma parcela do lucro? Vamos aumentar o salário? Que aumentar o salário é caro, é como ele disse, aumenta imposto também. Mas dividir a empresa, isso também é perigoso para as pessoas, tá, gente? Isso também é perigoso para as pessoas que estão recebendo uma porcentagem dessa empresa. Porque se a empresa cair em dívidas, agora seu nome está no contrato junto. A gente não entende como conseguiram convencer ele. Primeiro que não deve ter sido tão difícil assim convencê-lo. Porque ele mesmo disse que era uma pessoa muito inocente. Então não foi difícil. Agora, que isso? Foi um negócio assim combinado entre eles? De pouco em pouco, um fora bom. O que estava acontecendo? Pela forma que ele fala, que a gente não sabe se alguém vai vir se pronunciar dessa empresa. Parece que era uma empresa de produção, alguma coisa assim, produtora. Não dá pra entender direito. Não sei se alguém da empresa vai vir se pronunciar, dizendo que não foi bem assim. Ok, mas vamos falar aqui do que ele comentou. Sabe o que dá a entender no vídeo dele? A conclusão que ele mesmo vai chegando através da terapia, conversa com o advogado. Conversa com o advogado, meu Deus, agora é que não dá mais pra fazer nada. Mas eu digo assim, conforme ele vai chegando à conclusão do que aconteceu, sabe o que parece? É o que parece, porque eu não sei a verdade. Nenhum de nós aqui sabe a verdade. Pelo visto, nem ele sabe realmente o que aconteceu a fundo. Só os sócios sabem o que aconteceu. O que dá a entender é que eles foram abocanhando de pouco em pouco. E conversando entre si. Parece o quê? Golpe de Estado. É o que tá aparecendo. É o que tá aparecendo. Eu não tô falando que é. Eu tô falando que parece. Parece que as pessoas foram se conversando. Os amigos dele de infância foram se conversando. Ó, a gente tá com tanto. A gente já tá quase que maioria. Quase que maioria. Porque a empresa é 50-50, gente. É 100% da empresa. Quem tem 100% da empresa? Quem são os sócios? 2 sócios. Fica 50-50. Ou algumas vezes é 40 para 60, entendeu, né? Mas é normalmente 50-50. Ambos entraram com dinheiro, ambos batalharam, ambos trabalharam para levantar aquilo. Ah, deixa eu distribuir de 10 em 10%. Bom, quem tem a maioria da porcentagem da empresa? Quem é dono de uma maioria? Fulano de tal, ele é o fundador. Fulano de tal, ele é o CEO. E o restante, acionistas, o restante dividiu os dividendos, dividiu as ações da empresa, cada um com 10%, certo? Mas se a soma deles passar de 50%, a soma dessas ações vendidas subir mais de 50, ir para 51, então agora eles são os donos majoritários e eles podem decidir se querem comprar uma parte, enfim, tirar aquele sócio dali. E é isso que aconteceu. Ele foi distribuindo até a hora em que eles tiveram mais de 50% da empresa. E o que é estranho é que eles têm consciência disso. Na hora que saíram do cartório, um dos amigos olhou pra ele e disse: Ixi, somos a maioria agora. Ele, quê? Não, cara, que você tá me dizendo que eles sabiam desde o início o que estavam fazendo. É bater o pé fora do cartório. E o cara olha pra sua cara e diz: somos a maioria? Agora eu quero saber o segundo sócio, aquele que começou junto com ele. Não sei quem é. Esse segundo sócio que obtinha também uma porcentagem maior, o que ele diz de tudo isso? Ele foi retirado também? Ele sabia o que estava acontecendo? O que estava acontecendo? O que o outro sócio diz sobre isso? Curiosidades, muita coisa em aberto. Agora, não bastando pedaços da empresa serem vendidos separadamente, chegando próximo e perto e ultrapassando 50%, não bastando isso, ainda conversaram entre si com ele, porque não é difícil convencê-lo, de coisas absurdas. Mas vamos dividir a empresa toda em igual. Não vai dividir em igual. Eu não sei como convenceram ele disso. Eu não sei em que momento que convenceram ele disso com tanta facilidade. E tá aí. Em que momento eles se conversaram e o que aconteceu para que eles olhassem para ele e dissessem: não queremos mais trabalhar com você. Peguei a amizade de anos, desde a infância, e joguei no lixo. Foi um golpe? Não aconteceu nada? E simplesmente eles conversaram entre si e disseram: agora é nossa chance de tirar e pegar a porcentagem dele e dividir. O que aconteceu? Aconteceu uma briga? Realmente não dava para trabalhar com ele? O que aconteceu? Que logo depois que as ações foram divididas igualmente, eles se unem e não queremos mais trabalhar com você, então vamos comprar sua parte. E não só isso, vem uma tacada final. Ideia de advogado, viu, gente? Isso aí é ideia de advogado, tá? Advogado não quer pagar um valor muito alto, ele já não tem muito acesso à empresa mais,
Fala que vocês perderam grande parte. Desvaloriza a empresa. Desvaloriza para pagar pouco e depois valoriza de novo a empresa, quando ele já não estiver mais aqui. Em que momento que conversaram sobre isso? Como conversaram sobre isso? Quem que teve a ideia? Quem foi o primeiro que comentou? São tantas incógnitas. Sabe com quem que aconteceu isso? Com o dono da Gucci. Quem quiser ver, assiste o filme, gente. A Casa Gucci. A Casa Gucci? A Casa Gucci. Quase ninguém gosta desse filme por N questões, mas principalmente porque as pessoas, grande parte, queria ver o assassinato do dono. É tipo o cara da Yoki, foi assassinado, mandaram matar, enfim, pela mulher. Entendeu? Então esse assassinato é muito comentado numa grande família herdeira, mas na verdade o filme não foca no assassinato. O filme foca sobre para onde vai a empresa Gucci. Para onde que foi a empresa Gucci? Que não pertence mais aos fundadores e à família Gucci. Ela pertence a um conglomerado de empresas, mas não pertence mais à família que iniciou tudo. E foi algo mais ou menos assim, tirando a parte de amigos de infância. Foi vendendo, vendendo, e eles fizeram um acordo entre essas empresas, que compram empresas de moda, fez um acordo com elas. Quando foi ver, o único herdeiro já era minoria. Essas empresas se reuniram, esses sócios se reuniram, que já tinham comprado grande parte da Gucci, e tiraram o único herdeiro, o único fundador. Tiraram ele e a Gucci se tornou uma empresa totalmente desses conglomerados de empresas e sócios que cuidam, e de empresários que cuidam, e não pertence mais à família. Ou seja, foi possuindo a empresa através dessas porcentagens, até retirar o sócio que antes era majoritário e até fundador. Então isso acontece muito. Então, o que aconteceu, gente? Não para por aí. Nos comentários, o pessoal vai citando muito o nome de alguns sócios, falando assim, fulano? Será que o fulano tá nessa? Não acredito. Fulano era tão legal. Bom, eu não quero expor o nome de ninguém, nem nada, nem conheço esse povo. Agora ele foi no Flow e comentou um pouco mais sobre o assunto e como ele processa tudo o que aconteceu com ele. Eu vim de uma criação de esquerda. Escola particular, bonitinha de São Paulo, que precisa explicar pras elites que existe pobreza, que existe diferença social, precisa acordar as pessoas, senão eles vão viver numa bolha, tá ligado? Então era um colégio muito legal, humanista, porra, que eu me sinto orgulho de ter ido pra ele. Mas sai do colégio com aquelas histórias de você não chega lá sozinho, você tem que levar seus amigos. E um monte de coisa, tipo, onde não, se todo mundo não chegar junto não tem graça. Um monte de viagem, tá ligado? Comunista, entre aspas. Que é maneiro no papel, no fim das contas. Que é maneiro na escola, quando você é jovem. Quando você é jovem, você tem obrigação de ser de esquerda. E depois, quando você fica velho, você tem lá, também tem obrigação depois de ter um pensamento de direita. Porque quando você não tem nada a perder. É muito fácil dividir tudo. Dividir minha lancheira, dividir. Só que você tem responsabilidade, que você tem filho. Não, dividir tudo, caralho. Minha casa é minha casa. Então começa uma parada assim. E aí nessa época eu tava naquela bosta da Coexiste, cara. Daquela merda, daquela seita do caralho. Que falava que, mano, o que é meu é seu. Os caras lá dividiam a porra do guarda-roupa, das roupas. Tá ligado? Não tem perder. É impossível alguém tirar alguma coisa de você. Ficou em parte da parada, velho. E você lembra como eu tava. Então eu tava numa vibe, mano, coexiste, cara, nada de ninguém, a gente não tem nada pra perder. Aí você fala, é comunista? Não, tem nada a ver com comunista, tá ligado? Não tem nada a ver com comunista. Tinha uma empresa, tá ligado? Mas dentro de uma empresa, é muito difícil lidar com as questões capitalistas que são maquiavélicas, você deve passar por isso. Vou te dar um exemplo, você vai contratar alguém. Você leva em consideração quem é mais competente ou quem precisa mais? E se tiver dois competentes, você vai chamar o cara que mora do lado pra ele não atrasar? Ou que mora na quebrada, que vai atrasar, mas que vai chegar? O que você acha? Porque o cara que só vê dinheiro, irmão, só vê dinheiro, irmão. Então ele cresce num colégio ali que ensina sobre essas divisões, sobre ser uma pessoa boa e tudo. Eu acho que é o certo você ensinar sempre pro ser humano ele fazer a coisa certa. Mas ter que ensinar pro ser humano e pro jovem não ser besta. Porque você pode até estar sendo bom, você pode até poupar as pessoas, não querer fazer mal a elas, eu acho que é o certo, porque vai conter muita gente. Vai ensinar, tem que ensinar sempre o certo. Agora, você não pode duvidar que vão fazer o mal com você. Acho que é esse o ponto. Não é porque você é uma pessoa boa que você não vai cogitar que farão mal com você. Não, isso não tem nada a ver com ser bom, gente. E aí, não só isso, quando ele fica mais velho, ele se envolve numa... Eu não sei o que é isso, mas ele falou, essa seita do caramba... Eu não sei, é o quê? É um grupo religioso? É o quê? Que ensina a divisão. Você não tem nada, nada é seu, tudo tem que ser dividido. Hoje, ele mesmo vê o quanto isso não tem cabimento, porque na hora que tiram o que é seu, e o que você tanto lutou pra ter, mas o que você suou a camisa pra ter, quando tiram, aí você vê, peraí. A coisa não é bem assim. As pessoas tomam o que você tem, pegam o que você tem e ainda por cima chutam e cospem no que você construiu. Porque elas não suaram a camisa pra conseguir, entendeu? Pegar uma coisa de graça
não é a mesma coisa que conquistá-la. E no momento que você conquista, você não banaliza ela, né? É de todo mundo, não é de todo mundo. Eu suei pra conseguir isso, não é de todo mundo. As coisas começam a criar valor e não se trata de avareza, mas é que você vê que essa conversa não funciona. O mundo é escasso, entendeu? Você, peraí, eu suei muito pra conseguir isso agora, pra doar pro fulano, que não vai dar valor nenhum. Então ele vai vendo que não deu certo. E ele chega à conclusão que jovem a gente pode ser adepto da ideia de tudo é de todo mundo, mas você não tem nada, então tá muito fácil. Mas ao se tornar mais velho, quase que obrigatório, você começa a ver que a coisa não é bem assim. Ele aprendeu com duríssimas penas, gente. Me fala se vocês concordam com essa visão que ele acabou de te falar no vídeo. Agora, o cara que contrata daqui, você é socialista. Socialista do caralho, velho. Só eu sei o que é fazer uma empresa de serviço, não é? Que a gente é o produto, olhar pra cara de todo mundo, mano. E não perder o respeito das pessoas durante 10 anos, tá ligado? Mano, todo mundo que andou comigo nos últimos 10 anos, que trabalhou comigo, eu tive mais de 100 funcionários juntos, nunca pagaram um almoço, Igor. Porque eu nunca falei, mano, como é que eu sei que esse cara ganha 3 conto, velho? Tô ganhando dinheiro pra pagar. Não tenho como eu deixar ele pagar um almoço. Isso é comunista? Não, brother. Isso eu tenho, sei lá, uma educação, noção. Não sei, eu vejo planilha que os outros não veem, tá ligado? Tá ligado? Sei lá, tá me sinto constrangido. Então, quando uma empresa começou a chegar num nível onde eu tive que ganhar em cima das pessoas, eu comecei a ficar constrangido, a sair da empresa, a montar outro escritório, aonde eu entrava e as pessoas achavam que eu era um cuzão. Porque quando você trabalha numa empresa onde o dono é o padeiro, que é o nosso caso, a gente faz pão. É muito fácil. Você vai tirar seu dinheiro como? Aqui, ó, todo dia batalhando, tá ligado? É assim que você vai ganhar seu dinheiro, ganha muito bem. Faz função de 1, função de 2, função de 3. Quando a empresa tem um corpo acima de sócios, de pessoas que são empresários, que não têm o expertise, elas vão ter que apertar toda a massa trabalhadora. E todo mundo vai ter que custar barato pra lá ter 20, 30%, pra pagar pro labore e ainda pra dar lucro. Então vai ter gente que não tem apreço pelo negócio, não tem brilho no olho, cara, tocando o seu negócio, cara. Isso é radical, assim, tá ligado? Quando eu percebi isso, eu peguei o Pipocando e falei, não, o Pipocando não vai virar isso, mano. Levamos pra um cantinho com pouca gente, com, mano, eu sei quem é quem, a gente faz essa porra por amor, tá ligado? Porque, mano, quando o negócio vira só dinheiro, acaba. Então, eu acho que isso é uma sacada boa das pessoas. Pô, você vai trabalhar pra quem, cara? Você vai trabalhar pra um cara que faz? Ou você vai trabalhar pra um sapatênis que contrata alguém que faz, tá ligado? Porque esse sapatênis custa caro, velho. Muito foda falar isso pra quem tem empresa. Muita gente me mandou mensagem, pô, Boca, eu passei pela mesma coisa, cara. Eu dei minha empresa pro meu irmão e o cara me passou a perna. Eu dei a empresa pra sei lá quem me passou a perna. Porque eu tô passando isso com o Rolandinho, eu brinco, né? Um beijo aqui pro Rolinha. A gente parou o Pipocando agora. Rolinha. Porque o Pipocando quebrou praticamente, não tá mais entrando grana o suficiente pra bancar essa estrutura. E a gente falou, meu, vamos separar ali, eu quero continuar tocando, você não quer? Então eu vou sair do contrato social. Puta, vamos contratar um advogado societário pra sair do contrato social? Ah, não, desencana, velho. Contrata um advogado aí, a gente racha. Ou seja, ninguém leva isso a sério. E a parte mais sensível de uma empresa são os sócios. Então quando você faz um contrato social e entra numa sociedade, você pode definir um monte de coisa que eu não defini, cara. Amanhã, se você desistir, o que você faz? Amanhã, amanhã você morreu, o que acontece? Se faz maioria ou você não faz? Quem cuida do quê? Quem ganha participação de lucro? Isso não precisa ter a ver com a... Mano, tanta coisa. E a galera só fala, mano, você é meu sócio. O papo mais de louco que tem é isso. Não, eu arrumei um sócio. Meu amigo falou assim, eu tô com um sócio, ele te colocou no contrato social? Não, então ele tá te chavecando, irmão. Esquece, você não é sócio de porra nenhuma. Agora ele aprendeu, né? Agora ele aprendeu. Ele aprendeu que, ó, olha como é que a banda toca quando tem dinheiro envolvido. Então ele começa dizendo que ele é uma pessoa assim que tem dó ali de cobrar um almoço de funcionários. Se você quer ser mão aberta, você tem dinheiro e você quer ser mão aberta, e mão aberta assim, não ser mão de vaca. Você quer, pô, eu quero pagar um almoço pros funcionários, eu vou pagar o almoço, vou fazer essas coisas. Nada, pra mim, ótimo. Acho legal de ver, conheço várias pessoas assim. Entendeu? Que não ficam ali de mesquinharia com cada centavo com funcionário, com amigo. Sempre que pode pagar um almoço, sempre que pode pagar alguma coisa, paga. É diferente de eu entregar a empresa na mão da pessoa. Mas isso é totalmente diferente. Totalmente. Essas coisas não têm coligação. Agora, uma coisa muito interessante que ele falou é a diferença de uma empresa grande para uma empresa pequena. A empresa pequena, você trabalha, você pode ter alguns funcionários, que no caso é meu caso. Eu tenho uma empresa pequena, que a gente pode ter alguns funcionários, mas nós, como donos, trabalhamos em grande parte das coisas. E ali o que acontece, gente? Acaba tendo uma tranquilidade maior do que uma grande empresa. Você acaba tendo uma tranquilidade maior porque tudo que entra, você faz a divisão correta e fica com a sua parte, você ainda consegue movimentar bastante dinheiro. Você ainda consegue se sustentar disso, se sustentar bem. A parte negativa, gente, além de conseguir escalar, que é muito... conseguir escalar, você não consegue escalar tanto numa empresa pequena. Além disso, um problema que apresenta é que fica nas suas costas. Então, quando você não trabalha, você também não ganha. Então, você trabalha. Você trabalha para o seu negócio, mas você trabalha. Entendeu? Então, não é igual esses grandes empresários que, ó, ficam descansando e tal, e o mecanismo já está funcionando sozinho. Com gerência, supervisor, empresários, outros donos fazendo aquele negócio acontecer. Não é isso, você trabalha.
Então tudo apresenta uma coisa negativa e apresenta coisas positivas, e você avalia isso dentro da sua realidade. Agora, quando a empresa ela cresce, e aí ele mesmo falou, existe um corpo acima, então ele tem vários cargos e ainda tem empresários lá em cima, que também são donos agora do seu negócio, só que com uma porcentagem menor, e eles vão fazer ali a engrenagem acontecer. Ali você vai ver o capitalismo selvagem acontecendo, coisa que não acontece na pequena empresa. Então você vai ver ali, como ele falou, secar, você vai ter que secar os custos, cortar gente, fazer os funcionários que estão trabalhando mais, trabalhar mais, você vai ver uma organização maior, mas você vai ver salários muitas vezes menores, muitas escalas para crescimento, o chefe em cima do chefe, que é em cima do chefe, um aperta o outro até chegar no pequenininho, apertar, espremer o pequenininho, para que ele renda mais. E por que ele tem que render mais? Além de pagar toda essa estrutura milionária, todos os salários dos seus superiores, vai ter que pagar salários milionários para os donos desses empresários que estão acima, para o fundador, que no caso era ele, entendeu? Ainda sobrar dinheiro, ainda tem que lucrar em cima de tudo isso. E essa galera que tá acima apenas governa, ela não coloca mais a mão na massa. Então você bota a mão na massa, espreme eles para que eles paguem salários bem altos pra galera que tá lá em cima, que não bota mais a mão na massa, não trabalha mais como nós trabalhamos. Aí cria aquela questão, né, da classe trabalhadora ficar bem chateada nesses quesitos, porque acontece exatamente essa escala que ele acabou de falar. Por quê? Porque ele viveu isso, ele viu acontecendo um pouco disso, ainda mais porque a empresa dele cresceu muito. Ele não quis que isso acontecesse com o canal Pipocando. O canal dele, que ele trabalhava e ganhava também dinheiro, ele quis seguir por amor ali. Aí logo em seguida, logo pra ter uma quebra, ele solta, mas o canal Pipocando tá falindo, né? Ele já não paga mais. Ele ter falado isso foi Absolute Cinema. Não só de amor, né? Amor não enche barriga. Amor não enche barriga, né? Então, de alguma forma, aconteceu alguma coisa ali com o canal, em que o canal também não tava mais rendendo pra pagar as pessoas, né? Então, eles já quiseram também desfazer a sociedade. Acho até que pararam de postar, não sei como é que tá. Mas ele falou que separou o canal Pipocando, que não quis que o canal Pipocando se tornasse isso. Essa escala onde ficaria uma cabeça de vários empresários, junto a ele também, trabalhando. Ele não quis. Ele viu isso e ele viu que entra muita gente. Então ele, não. É melhor manter esse negócio pequeno. Meu amigo falou assim: eu tô com um sócio, ele te colocou no contrato social? Não, então ele tá te chavecando, irmão. Esquece, você não é sócio de porra nenhuma. Você pagou? Não, você não pagou, você não é sócio. Então isso é uma coisa muito foda. Se você não pagou, você não é sócio. Eu fiz a cagada de dar a sociedade pra pessoa, cara. E não deixar claro, ó, essa sociedade eu tô te dando, mas eu quero toda semana isso aqui, eu preciso saber disso, eu preciso montar isso. Eu fiz um negócio. Ninguém me ensinou a ser empresário. Já é tão difícil fazer vídeo, a porra toda. Então, pra mim, pareceu natural aquilo. Puta, vamos lá, vamos dividindo as coisas e montando. Mas não aprendi a fazer isso, tá ligado? Então, muita gente me manda mensagem. E aí, porra, Box, isso é muito foda. Cara, quando abrir uma empresa, velho, pensa, não coloque as pessoas de sócio, cara. Tem como você fazer o quê? Você é meu funcionário, você ganha participação nos lucros, cara. Tá ligado? Sócio não, velho. Você abriu a empresa, você tá ligado? Você, quantas noites você se fudeu pra fazer o bagulho? Cara, isso me corrói todo dia quando eu lembro que eu não tô com a minha empresa, velho. Tudo que eu passei, tá ligado? Tudo, velho. Tudo, tá ligado? Então não existe isso. No teu caso, tu ficou meio de filha da puta por um tempo, não ficou? Eu acho que talvez, né? As pessoas ficam falando que eu sou louco. Porque, assim, qual que é a justificativa de você tomar a empresa de um fundador? Não existe uma boa justificativa. Dos seus melhores amigos. Pô, você virar pro cara e falar, agora a gente faz maioria. A gente não quer mais trabalhar com você, com seus melhores amigos. Pra mim não existia justificativa, cara. Eu só sabia mandar aqueles caras tomar no cu, velho. E tem áudios meus assim, vocês vão tomar no cu. Vocês são uns pilantra. Ai, não, vamos se ver. Vocês vão me ver no velório só. Porque, cara, passar por essa situação é horrível, é chocante, cara. Fogo amigo, né? Fogo amigo é foda. Com um amigo, velho. E aí, tipo assim, puta, eu sonho com os caras. Porque eles eram os meus melhores amigos e os caras mais competentes que eu escolhi pra fazer o negócio, tá ligado? Tipo, não foi uma brincadeira. E a gente se deu bem por 10, 12 anos. Então não dá pra falar assim, o Bock era louco. E por que me aguentou 12 anos? O Rolandinho nunca falou que o Bock era louco, porque assim, a gente ficou 10 anos junto e o Bock era louco, então todos são grandes interesseiros, atores que me aguentaram, tá ligado? Puta papo de gaslight, manipuladores do caralho, tá ligado? E aí você pegar pessoa que tem, mano, pós-pandemia, minha mãe morta, tem assim, mensagens minhas falando, galera, pega leve, bom, enfim, uma bosta do caralho. Mas eu falo isso, a empresa, a pior parte são sócios, cara. Então quando vai fazer, não dá sociedade, pensa em outros jeitos das pessoas serem parceiras, cara. Porque, realmente, cara, quando você pega uma pessoa e dá alguma coisa pra ela, você deve ter passado por isso, pô, dá um canal pra pessoa, ela vai apresentar o canal, já fiz muito isso, cara. A pessoa vai te odiar daqui a pouco, velho. Você fez tudo por ela, velho. E ela vai te odiar depois, cara. Não tem lanche de graça, velho, tá ligado? Nossa, o cara se tornou. Nossa, como a gente muda na vida. Ele foi criado em colégio, que fala sobre divisão, que fala sobre, cara, enxergar os outros. Que não é errado de tudo, vamos combinar. Por cima, ele se envolveu em grupos que falam sobre divisão, nada é de ninguém. Mas foi tomar uma paulada numa empresa que o discurso mudou. There is no free lunch, ele falou.
Não há almoço de graça aqui. É a grande frase gringa do capitalismo. Não há almoço de graça. Não existe nada de graça aqui. Não, a Bíblia me avisou sobre isso. Mas eu lembro que um dos cavalos do Apocalipse vem e aquele que monta sobre o cavalo vem segurando uma balança. Aí ele diz, e virá o tempo em que tudo custará. Tudo terá preço. A água, o grão, o chão, o respirar. Para nascer tem que gastar. Para morrer tem que gastar. Eles me avisaram, eu duvidei. Eu duvidei, mas o cavaleiro veio com a balança na mão. E o apóstolo disse: haverá um tempo em que tudo será cobrado. Não foram essas palavras, porque eu tô falando de forma chula. E, gente, vamos aqui conversar sobre o que ele falou aqui no início. Como eu disse pra vocês, eu ainda falei pra vocês assim, eu não sei se alguém da empresa vai vir se defender, mas ele mesmo falou, não há motivo pra vocês tirarem uma pessoa de uma empresa dessa forma. Ainda mais um amigo de infância. Outra, nós ficamos 12 anos juntos. Se eu era tão insuportável assim, e a culpa é minha de vocês terem me tirado, por que vocês me aguentaram por 12 anos? Outra, eu tenho outra empresa, que é o Pipocando, que eu fiquei trabalhando não sei quantos anos com outro sócio. E nunca deu problema. Então vocês vão dizer que a culpa era minha, do porquê vocês me tiraram? Então realmente, ele tá fechando ali, ó, pra caso alguém da empresa, algum sócio, algum ex-sócio querer vir se defender. Mas se vierem, a gente vai trazer vídeo aqui. Ele olha pra trás e diz, mas como eu lutei por esse negócio? E eu entreguei de mão beijada pros meus amigos que não lutaram comigo. Realmente, gente, empresa não tem conversa. Se é pra eu segurar o ônus sozinha, sou só eu que vou segurar o bônus também. E é uma coisa muito dura em relação a uma empresa. Mas basicamente é isso. Ele colocou os melhores amigos na empresa e deu à empresa. Eles assumiram a maioria da porcentagem. Ganharam. Tiraram ele. Sabe quem ele me lembra? Esse cara aqui. O conselho espera sua demissão em 30 dias. Não podem fazer isso comigo. Eu comecei essa companhia. Sabem o quanto eu me sacrifiquei? Max, por favor. Norman, o conselho foi unânime. Nossa, agora a gente sabe o passado do vilão. Mas é isso, gente. A vida é assim. E agora a gente vê diante dos nossos olhos uma pessoa totalmente deslumbrada com a vida, foi educada em berço de ouro e apanhando e mudando para até uma visão política mais conservadora, mudando através da surra, tomando uma apunhalada. Tomou apunhalada. E outra, foi de uma falta de sensibilidade porque a galera tirou ele do quadro do societário quando ele tinha perdido a mãe dele. Foi pesado isso. Foi pesado. Mas é isso, gente. Então, basicamente isso que aconteceu com o Bruno, que ele acabou contando pra gente como ele foi retirado de uma das empresas dele pelos seus melhores amigos. Então, me conta aqui se vocês já viram algo semelhante na vida de vocês e o que vocês entenderam de toda essa história. Obrigado por terem assistido e beijo!